instantinho, pode sentar por um bocadinho. Amados, eu gosto muito desta passagem, porque é para mim a unidade. Esta passagem, além da cruz, da rude cruz, que fez sofrer o nosso Senhor e que Ele não desistiu de nós, apesar da dor, da carne rasgada, o sangue inocente, apesar da sua inocência, e Ele pagar o preço do pecado de toda a humanidade que nem merecia o seu tão grande amor. Este ato de Jesus, essa oração, é um amor tão profundo que vem dele para todos aqueles que o Pai dá. Ele deu a mim e a ti, e é Ele quem escolhe quem é quem que faz parte da ovelha do seu pasto, porque Deus deu-lhe a preeminência de todas as igrejas, por ele ter vencido, em primeiro lugar, por ele ter se sujeitado a Deus consistentemente até o fim, ter suportado a humilhação, e até mesmo na cruz do Calvário, ele, quando foi pagar o preço, foi cumprir o pacto, nem mesmo deixaram cumprir o seu pacto em paz, até lá o humilharam, mas ele não foi de modas, ele foi fiel a Deus até o fim, ele foi fiel a mim e a ti até o fim, não nos abandonou, provando o seu amor. Mas antes, e por isso é que Deus deu-lhe, coroou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele fez dele o cabeça, deu-lhe a administração, deu-lhe poder sobre todas as igrejas. Cada igreja genuína que se toma pelo nome de Jesus Cristo, que está na face da terra, é a permissão de Deus através de Jesus Cristo, porque caso contrário não subsiste. Amém? Então esta é uma das, eu louvo a Deus por isso, e esta tem uma missão muito específica de exortar as outras igrejas. Então ele deixou aqui, ele orou ao Pai, abriu o coração e pediu algo muito específico. E vamos então ler, vivenciar esta oração que Jesus Cristo fez, e ao lermos ela, vamos também desejar ter esse amor um pelos outros. Amém? Diz assim, Jesus falou estas coisas, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhes deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Ele cumpriu a obra, ele cumpriu a missão, cumpriu o pacto do contrato que tinha com o Pai. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Por isso estamos aqui, guardamos a palavra, estamos aqui. Este é o fruto da palavra que guardamos. Louvado seja o seu santo nome. E agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e tenho verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Isso sou eu e você. Isso sou eu e você. Ele falou com relação a todos os discípulos que ele deixou, e nós somos discípulos destes discípulos, através de Jesus Cristo. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Nós estamos no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, assim como o Pai
E Deus, Ele e o Espírito Santo são um. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Este foi o Judas. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós que recebemos Jesus, nós não somos do mundo. Vivemos nele, mas não pertencemos a ele. O inimigo não tem poder sobre nós. O inimigo só tem poder numa alma. É esta alma quando Deus já perdeu o prazer, quando Deus já não quer saber de nós. Então ali o inimigo leva o resto, leva a carcaça. Porque Deus não leva o resto. Deus leva sempre a primícia. Por isso é que eu e você estamos aqui hoje, para dar a primícia do nosso tempo. Levantamos, viemos adorar, louvar a sua majestade. Então, aqueles que Deus chama, continua a chamar e negligenciam, não ouvem. Deus envia pastores, Deus envia evangelistas, Deus envia profetas, envia todos para chamar. Olha, o Senhor está a chamar, vem te congregar, porque Deus tem algo para ti. E esses negligenciam, não ouvem, chega um dia, a alma do Senhor perde prazer. Então estes é o que o demônio leva. Mas aqueles que Deus quer salvar, está a batalhar, está a pelejar, está a pleitear dia e noite, o inimigo não toca. O inimigo não pode tocar um bocadinho, porque Deus também permite, para que eles lembrem que o Senhor, Ele é Deus. Amém? Então aqui no versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ele já orou para nós, para a proteção de Deus sobre a nossa vida, antes de ir. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. O que é verdade é a palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Ele é o caminho, mas Ele é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Como exemplo nosso, ele se santifica, ele se sujeita ao Pai, ele obedece, para que nele não seja encontrada nenhuma falta, para que o inimigo não escarneça do Pai. Então, como seus discípulos, nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos santificar para que o inimigo não escarneça da cruz, não escarneça da palavra, não escarneça do caminho que nos levou ao Pai, que é Jesus Cristo. E eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E eu neles e tu em mim. Viu? Jesus é nós e nós nele. Por isso é que ele diz, lá em João 15, está em mim e eu em vós. Viu? E neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer, mas para que o amor com que me tens amado esteja neles, e ele esteja em mim. Amém? Então, entender essa passagem, maior amor este, nós não conseguimos encontrar, só Jesus. E ele fez de mim, umas bênçãos uns para os outros. Para que essa bênção seja duradoura, permanente, ele diz, vamos ver aqui um pouquinho atrás, em João 13,
João 13, versículo 34. Diz assim, uns capítulos atrás, diz assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se nós andarmos a briga uns com os outros e clamando que somos de Deus, alguém vai reconhecer isto de nós? Não. Se nós andarmos de murmuração em murmuração, apontar o dedo uns aos outros no corpo de Cristo, murmurarmos uns contra os outros, invejarmos uns aos outros, cobiçarmos o posto, a posição ocupacional que Deus colocou uns aos outros, se nós levantarmos falso testemunho uns aos outros, mentimos, Deus, e dizemos, ainda clamamos que somos de Jesus, alguém vai acreditar em nós? Ninguém crê em nós. Por quê? Porque Ele é amor. E Ele provou este amor ao vir. Ele deu-se a Ele mesmo, Ele sujeitou ao Pai. E o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor nunca falha. Então, este tipo de amor só encontramos em Jesus. Como seus discípulos, como seus seguidores, temos que ser imitadores para sermos realmente parecidos com Ele e sermos chamados de verdadeiros filhos de Deus. Porque é impossível o filho de um Deus de amor seja espancador. É impossível um filho de Deus de amor seja ingrato. É impossível que um filho de Deus de amor seja murmurador, seja devasso, seja invejoso. Não é? Porque este não é o espírito que clama a Pai. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6, Ele nos deu do seu espírito que clama Abba Pai. Então o espírito Abba Pai, que é o Pai de amor, esse espírito está em mim, está em ti. Então nós temos que em tudo ser imitadores de Jesus. E para sermos imitadores de Jesus, só há um caminho a seguir: deixar que a palavra renove a nossa mente. Deixar que a palavra na nossa mente produza fruto, desça o nosso coração e pratiquemos a palavra para mudarmos de sentimento. E quando começarmos a mudar de sentimento, a forma como nós pensávamos, se alguém nos magoou, nós vamos desejar que coisas más aconteçam com aquelas pessoas. Se alguém nos apontou o dedo, nós também vamos retalhar na mesma moeda, vamos também apontar o dedo. Nós vamos procurar vingança para aquele que tudo nos faz para nos ver caídos, desgraçados, ver-nos derrotados, ver-nos com o rosto triste, quando Jesus Cristo já nos resgatou. Nós vamos, os verdadeiros filhos de Deus não pagam o mal com o mal. Os verdadeiros filhos de Deus vencem o mal com o bem, fazendo o bem. É fácil? Não. É possível? É possível para todo aquele que nele crê. Se Jesus na cruz, Ele perdoou, então nós podemos perdoar. Porque nenhum de nós foi crucificado, mas Ele foi crucificado. E na cruz, mesmo lá na cruz, ainda humilharam-me. E Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então aqueles que te humilham, aqueles que te levantam falso testemunho, não conhecem o tipo de comunhão que você tem com Deus. Aquele que fala mal de ti, aquele que planeia uma vingança, um laço de passarinheiro para que você caia, para que você seja injuriado, para que você seja prejudicado, para que você morra. Aquele que assim o faz, ele não sabe quem é você. Ele não sabe que espírito você é. Ele não sabe que arma você usa. Então você deve ficar firme, permanecer fiel em Deus, fazendo aquilo que Jesus faz, para que você seja parecido com Jesus e você seja chamado um verdadeiro filho de Deus, porque ao fazer assim, você vai acabar por induzir aquele faltoso, aquele injusto ao arrependimento. Ele tanto vai pelejar contra ti e tu vai estar sempre firme,
porque Jesus vai estar a pelejar por ti, porque você está a fazer a palavra, você está a operar no espírito do amor, no espírito que clama a papai, e como você está dentro do espírito, dentro da vontade de Deus, Ele vai pelejar para ti, Ele vai pelejar, Ele vai pelejar, Ele vai pleitear com todos aqueles que pleteiam contigo, Ele vai pelejar com todos aqueles que pelejam contigo, e Ele vai trazer a justiça à tua vida, e aquele que pelejava contra ti, vai ver a glória de Deus em ti, e vai se arrepender. Bem, há dois caminhos, ou se arrepende ou morre, ou arrepende ou morre, porque só dá dois caminhos. Arrependimento das obras mortas quer dizer, você arrepende do mal que você estava a fazer e converte a Jesus, passa a fazer o bem, e você tem direito ao reino de Deus. Aqueles que não se convertem, então só tem um caminho, é a lama do fogo ardente, que é o inferno. Mas eu e você escolhemos o caminho do bem e estamos aqui. Então vamos aprender aos pouquinhos a usar a arma do amor. A arma do amor. Amém? Então você vai pôr em pé. E vamos ali, este versículo, o apóstolo João repete-o em 1 de João capítulo, lá na Epístola de João, 1 de João capítulo 4, 7, e diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. Esse é o momento em que você sai do lugar, vai dar um aperto de mão a seu irmão, diz que você o ama, que é prazer nós fazermos parte de um Deus que é um Deus de diversidade, um Deus de inclusão, um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que cura, que salva, que liberta, um Deus misericordioso, um Deus longânimo, um Deus que peleja contra todos aqueles que pelejam contra nós, um Deus guerreiro, batalhador, o leão da tribo de Judá. Eu aproveito nesse momento e repreendo todo espírito contrário à vontade de Deus, o Pai, tudo quanto é seta e formado maligno, eu repreendo agora mesmo, em nome de Jesus, toda a operação satânica neste pátio da adoração, em nome de Jesus, eu faço o poder do fogo do consumidor de Deus, caia sobre todo esse espírito do mundo, em nome de Jesus. E eu declaro que estamos em liberdade para amar a Deus e uns aos outros, cumprir assim o primeiro e o segundo mandamento. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, toma minha mão, vamos trabalhar na obra do Pai. Somos um só corpo, um só coração. Vamos trabalhar, canta esta canção. Um Deus de ontem é um Deus de hoje, que veio de uma atenção pra mim. Segue lutando, de glória em glória, deseja vencer. Um Deus de ontem é um Deus de hoje, que veio de uma atenção pra mim. Segue lutando, de glória em glória, deseja vencer. Transborda de amor, porque Jesus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus
Transborda de amor, transborda de amor. Porque Jesus é um Deus de amor, é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz. Porque Jesus é a minha paz, é a minha depuração. Deus transborda de amor, transborda de amor. Porque Jesus é um Deus de amor. Minha alma está, minha alma repleta de paz, repleta de paz. Porque Jesus é a minha paz. Por isso eu canto, aleluia, 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 por isso eu canto, aleluia, 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 por isso eu canto, aleluia, 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 por isso eu canto, aleluia, 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 receba meu Senhor, por isso eu canto, aleluia, 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 Santo Cristo recebe, por isso eu canto, aleluia, 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 amém. Aleluia, Senhor Santo Espírito. Obrigada, Senhor, pela tua presença que já está aqui no nosso meio. Oh, poderoso Senhor, vem tocar a cada um de nós, Senhor. Vem perdoar as nossas falhas, Senhor, nossas fraquezas. Tudo fizeste, tudo preparaste um caminho, Senhor, para que todos nós entremos por esse caminho da fé, da unidade, do teu amor, possamos combater o bom combate da fé e do amor. Vem, Senhor, nos ajudar, vem, Senhor, nos ensinar, vem, Senhor, nos conduzir, vem, Senhor, nos iluminar. Não nos abandona, Senhor. Vem, Senhor, nos fortalecer. Ajuda-nos sempre a reconhecer quem são os nossos inimigos. Ajuda-nos sempre, Senhor, a usar a arma certa e direcionar a nossa arma para o alvo certo, que é Satanás e os seus demônios. Em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra todo principado, contra toda potestade, contra todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, contra todo o príncipe das trevas, todo domínio, todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E tu dizes na tua palavra, Senhor, que tudo que nós devemos uns aos outros é o amor. Por isso, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a pagar a nossa dívida uns para com os outros, amarmos uns aos outros incondicionalmente, independentemente das nossas fraquezas, das nossas irreverências, das nossas falhas, dos nossos defeitos. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, a perdoarmos uns aos outros, assim como tu nos perdoaste, Senhor, e tu nos perdoas todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, a perdoarmos uns aos outros 70 vezes 7, como Jesus Cristo nos ensinou, em nome de Jesus. Ajuda-nos a mortificar os nossos membros para a mágoa, para o ódio, para a angústia, para o rancor, para tudo quanto é espírito de retaliação, de vingança, porque tu dizes na tua palavra: minha é vingança, eu vos vingarei, não vos vingueis a vós mesmos, minha é vingança, eu vos vingarei. Não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal com o bem. Senhor, ajuda-nos a sujeitar-nos a ti. Ajuda-nos, Senhor, a revestir a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, do poder de toda a tua armadura, que é a tua palavra, Senhor, para vencermos as astutas ciladas do inimigo, no nome de Jesus. E depois de fazermos tudo, ficarmos firmes na promessa de Jesus. E Jesus assim diz: se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, você verá a glória de Deus. Fala com Deus por um bocadinho. Veja aquela pessoa que tem te perseguido. Veja aquela pessoa, visualize aquela pessoa, faça a quarta dimensão dessa pessoa que tem falado mal de você, que tem invejado você, tem feito tudo para que você esteja no chão, estatelado, derrotado. João ninguém, mas você é alguém.
Você é pedra preciosa de Jesus Cristo. Você foi comprado por um preço. Não foi com preço de prata, nem de ouro, nem do livro de cheques, mas foi com o preço do sangue de Jesus. Foi com o sangue de Jesus. Xerandanandara socorombarra hara sequerema. Rohahara sequerema la socorombarasô. Espírito Santo, vem limpar agora toda a cegueira espiritual. Vem iluminar, Senhor, o teu povo. É o povo teu, Senhor, é a tua geração eleita. É o teu sacerdócio real. É o povo adquirido. Para que também vá, Senhor, e anunciem as tuas virtudes. Anunciem que tu és bom. Que anunciem, Senhor, que teu amor tudo sofre, tudo crê. Não importa, Senhor, o nível do nosso pecado. Não importa o tipo do nosso pecado. Mas que tu estás com as tuas mãos estendidas para poder salvar, abençoar, para poder lavar, purificar. Tens os teus ouvidos atentos à oração, em nome de Jesus. Tudo quanto é sede enfermado maligno para a presbítera Cristina, em nome de Jesus, eu cancelo agora mesmo, em nome de Jesus. Eu clamo o poder do sangue de Jesus sobre ela e decreto falência total. Eu expulso todo o espírito do mundo que estejam lá fora, que estejam no nosso meio da congregação a aprontar, em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo caia sobre ela, caia sobre nós, em nome de Jesus. Quebra todo o jugo satânico, quebra todo o jugo das trevas, quebra todo o jugo da maldição, toda a obra de macumba, de bruxaria, de tudo quanto é caixa, de toda a magnitude, de toda a caixa de denominação e seita que tem sido lançada contra esse ministério, cai por terra no nome de Jesus. Senhor, levanta a nosso favor agora, peleja, Senhor, com todos aqueles que têm pelejado contra o ministério apostólico, profeta, Arajanjá e todos os seus cheiros, Senhor, que na sua fraqueza, que na sua sinceridade, na sua honestidade, pelo poder do teu Espírito, tem feito a tua obra, Senhor, com a sinceridade do coração. Vem cobrir a todos nós com as tuas penas, para que debaixo das tuas asas estejamos todos seguros agora, Senhor. Manifesta o teu trono, seu Santo Espírito, vem confirmar a palavra do Pai na vida de cada um de nós, Senhor. Viemos buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, para que tudo o resto nos seja acrescentado. Senhor, acrescenta-nos a paz a cada um deles. Acrescenta, Senhor, a tua serva a paz, em nome de Jesus. E vem dar, Senhor, o descanso. Vem trazer o refrigério, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória. Manifesta o teu trono, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Teu nome é maravilhoso e o teu amor enche o meu ser. És como a água no deserto, és como o ar para eu respirar. Tu és tudo para mim, teu amor não tem mais fim. Eu te amo, Senhor Jesus. Teu nome é maravilhoso, e o teu amor enche o meu ser. És como água no deserto, és como água no deserto, és como ar para eu respirar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Teu amor não tem fim, teu amor não tem mais fim. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor Jesus. Teu nome é maravilhoso, o teu amor e o teu amor enche o meu ser. És como água no deserto, és como água no deserto, és como ar para eu respirar. Tu és tudo para mim, teu amor não tem mais fim. Eu te amo, Senhor Jesus. Eu te amo, Senhor Jesus. Eu te amo, Senhor Jesus. Tu és tudo para mim. Eu te amo, Senhor Jesus. Não tenho outro além de ti. Eu te amo, Senhor Jesus. Tu és nossa bandeira. Eu te amo, Senhor Jesus. És como água no deserto, és como ar para eu respirar. Tu és tudo para mim, teu amor não tem mais fim. Eu te amo, Senhor
Jesus, eu te amo por tudo que és. Eu te amo, Senhor. Jesus, a tua fidelidade me constrange. Eu te amo, Senhor. Jesus, teu amor que cheia todo entendimento. Eu te amo, Senhor. Oh, a tua misericórdia me constrange, Senhor. Eu te amo, Senhor. Ajuda-me a amar como tu amas, Senhor. Eu te amo, Senhor. Ajuda-me a perdoar como tu perdoas. Eu te amo, Senhor. Só tu sabes abençoar, Senhor. Eu te amo, Senhor. Abençoa nosso coração com teu amor e teu perdão. Eu te amo, Senhor. Vem ajudar, Senhor, nas nossas fraquezas. Eu te amo, Senhor. Tu disseste que o teu poder aperfeiçoa as nossas fraquezas, Senhor. Eu te amo, Senhor. Vem nos ajudar, oh Adonai. Eu te amo, Senhor. Jesus, ao nosso Deus vamos louvar. Seu Filho deu para nos salvar. Seu Filho deu para nos salvar. Morreu por nós na cruz pregado. Morreu por nós na cruz pregado. Ressuscitou do meio dos mortos. Ressuscitou do meio dos mortos. As minhas dores ele levou. E as minhas dores ele levou. Ao nosso Deus vamos louvar. Ao nosso Deus vamos louvar. Seu Filho deu para nos salvar. Seu Filho deu para nos salvar. Morreu por nós na cruz pregado. Morreu por nós na cruz pregado. Ressuscitou no meio dos mortos. Ressuscitou no meio dos mortos. As minhas dores ele levou. E as minhas dores ele levou. Oh, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Está vivo, sim. Jesus está junto a mim. Jesus está junto a mim. Jesus está vivo. Está vivo, sim. Jesus é hoje, está aqui. Jesus guia todos os meus passos. Jesus guia todos os meus passos. E a verdade me conduz. E a verdade me conduz. Anda comigo para todo lado. Anda comigo para todo lado. Estou bem seguro pelos seus braços. Estou bem seguro pelos seus braços. Tudo de bom ele me tem dado. Tudo de bom ele me tem dado. Jesus guia todos os meus passos. Jesus guia todos os meus passos. E a verdade me conduz. E a verdade me conduz. Andar comigo para todo lado. Andar comigo para todo lado. Estou bem seguro pelos seus braços. Estou bem seguro pelos seus braços. Tudo de bom eu me tem dado. Oh, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Está vivo, sim. Jesus está junto a mim. Jesus está junto a mim. Jesus está vivo. Está vivo, sim. Jesus é hoje, está aqui para me ajudar nas minhas fraquezas. Jesus é hoje, está aqui para me endireitar a todas as minhas veredas. Jesus é hoje, está para livrar o meu pé de tropeçar em qualquer pedra. Jesus é hoje, está para me livrar de todos os perseguidores. Jesus é hoje,
está cobrindo minha casa com as suas penas. Jesus Elohim está suprindo todas as minhas necessidades. Jesus Elohim está sarando todas as enfermidades. Jesus Elohim está aqui hoje. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Está aqui sim. Jesus Elohim está aqui. Ele está aqui. Abre o teu coração para Ele. Fala com Ele. Derrama da tua alma. Só Ele tem poder para sarar a ferida que o médico não pode sarar. Só Ele tem poder para sarar a enfermidade que os médicos não podem sarar. Só Ele sabe o que vai na tua alma. Só Ele sabe as dúvidas, as incertezas que vai nas nossas mentes. Só Ele sabe as tristezas, as mágoas. Só Ele tem um caminho para nós. O caminho que o homem não pode fazer. Só Ele tem um amor que o mundo não pode dar e nem sabe dar. Entrega nos braços dele. Ele tem os braços estendidos para ti, amados. Ele nos ama. Deus um caminho para ti fará. Deus um caminho para ti fará. Se andares na sua luz, confiares só em Jesus, Deus um caminho para ti fará. Deus um caminho para ti já fez. Deus um caminho para ti já fez. Porque andas na sua luz e confias só em Jesus, Deus um caminho para ti já fez. Senhor, entrego a tua congregação no trono da tua graça, é o teu povo, Senhor. Eu oro para que tu abras agora os olhos do entendimento de toda a tua congregação, de todo o teu povo, tu chamas de tua ovelha, mas a todos quantos receberam, tu chamas filhos de Deus, todos os teus filhos, Senhor. Tenham agora os olhos da mente abertos, libertos de toda obstrução, de toda interferência satânica, maligna do mundo. Senhor, lava os olhos com colírio, Pai Santo. Limpa, Senhor, de cegueira, do espírito do erro, do espírito do engano, toda ignorância. Senhor, põe então o teu entendimento da sabedoria e da revelação, Senhor, do teu tesouro, da tua vontade, para que agora estejam atentos à tua palavra por um pouquinho de tempo, mas tu vais ministrar o teu poder do alto para que o povo tenha sua alma saciada, alimentada com o pão da vida, que é Jesus Cristo, que é a palavra, e para que rios de água viva fluam de cada um deles. Senhor, tu conheces as necessidades de cada um, desejos e anseios, todos nós temos. Senhor, vem suprir as necessidades de cada um de nós, de agora em diante, Senhor, e declara-nos os ouvidos libertos, corações receptivos para receber a palavra, o poder do alto para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem sentar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas estas coisas vos serão. Aleluia, 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 aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia,
Batei, batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrarei. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Aleluia, 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 aleluia. Eu repreendo agora todo o espírito ladrão do amor de Deus, da palavra e da glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amados, a fé é o ingrediente que Deus precisa para nos abençoar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso é necessário que todos aqueles que buscam a Deus creiam nele, que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam, e nós teremos sempre nossas necessidades supridas. Jesus Cristo se manifestou, destruiu todas as obras do inimigo que nos afrontava, que nos mantinha escravos. E Ele nos ensinou o caminho. E no momento em que Ele pregou e os primeiros creram, foi-lhes dada uma medida da fé. E assim é conosco. Foi-lhes dada uma medida da fé. Nós precisamos desenvolver essa fé. Sozinhos não conseguimos desenvolver a fé, porque o mundo rouba a fé. A fé gasta-se. Os problemas, as circunstâncias, as injustiças do mundo, as peripécias próprias de uma vida roubam-nos a fé, roubam-nos o amor de Deus e ficamos fracos. Por isso sentimos desanimados, sentimos frustrados, porque estamos vazios de fé. Quem pode dar a fé? A única pessoa que pode dar é Deus. A fé vem como? Por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós estamos cheios da palavra de Deus, nós estamos cheios da unção. E esta unção que fortalece aquela fé que nos foi dada no primeiro dia que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então Deus precisa sempre da tua fé para operar milagres. Milagres Ele faz todos os dias, Ele faz com todos, Ele tem para todos, mas depende da medida da fé. Se você é um novo convertido que recebeu Jesus Cristo hoje, ora você é um recém-nascido comparado a um bebê carnal. Então tudo lhe é dado. Tu choras por tudo e por nada, nós vamos dar, o pastor dá, os irmãos dá, bem, você é um paparicado, é um mimoso. Mas quando você começa já a ficar firme na igreja, na palavra e em Jesus, Deus vai começar a requerer de ti um crescimento espiritual. Deus vai começar a querer de ti um nível maior de fé. Então é como se fossem as crianças que estão a dar os primeiros passos. Elas vão começar a abrir os móveis, tudo que estiver ao alcance, elas vão querer mexer, a curiosidade começa a despertar. Os novos convertidos em Cristo, quando são assim, começam já a pregar. Começam a pregar as primeiras palavras, já querem fazer-se ouvir, já querem que nós ouvimos, que Ele prega bem. Então, Deus começa a bênção já não começa a cair. Então a torneira da bênção vai fechar um bocadinho, porque você vai começar a entrar no período de treino, de crescimento espiritual. Você precisa então começar, as crianças vão crescendo, depois vão à escola, os pais vão levando, então a bênção vai indo. Consoante você vai ser fiel a vir buscar a Deus, as bênçãos vão vindo, mas não com aquela força como no primeiro dia, como nos primeiros tempos. Então você precisa continuar a ser consistente, você precisa continuar a buscar, você precisa continuar a bater, lendo a palavra, tendo comunhão com Deus, estando mais perto de Deus, vindo à igreja. Então quando você começa já a ir à escola sozinha, eu estou a comparar o crescimento espiritual ao crescimento carnal, quando os pais já têm confiança de deixar os filhos irem à escola sozinhos, então os pais ficam descansados. Então o crente, quando já não precisa do pastor para ligar, quando já não precisa do irmão para ir buscar, ele já está firme na igreja, na palavra, então Deus começa um outro tipo de treino. Então ele precisa de batalhar, ele precisa de buscar, ele precisa de bater. Onde é que estão as bênçãos? Estão em Efésios capítulo 1, versículo 3, onde diz: bendito Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual já nos abençoou com todas as bênçãos, todas, não é umas e outras, não, todas, literalmente todas, porque foi Ele quem nos fez a sua imagem e semelhança. Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece os nossos limites, Ele conhece a medida de fé que Ele deu a cada um, Ele sabe os talentos que Ele deu a cada um de nós, Ele sabe quem somos de trás para frente, e a palavra dele é poderosa, é como espada de dois gumes, ela vai, penetra até as profundezas da alma, dilacera e discerne as intenções dos pensamentos do coração. Então Ele sabe de que material você foi feito, eu e você. Então Ele vai te colocar agora numa posição de teste, em que você vai ser treinado como um soldado do reino dos céus. Então você precisa começar a interceder. O louvor apenas já não chega, a adoração apenas não chega, o orar o Pai Nosso, um Salmo 91 não chega. Você tem que começar a entrar em batalha espiritual, você tem que começar a entrar na linha da frente, ir para a linha da frente como um verdadeiro soldado, para ser treinado, para aprender a manejar a palavra como um obreiro, não é? Um ser de Deus o Altíssimo, e então você vai aprender a ir buscar as bênçãos você mesmo. Então isso sou eu e você. Está aqui alguns novos convertidos, mas eu sou uma treinadora um bocadinho acelerada, porque Jesus me acelerou também. Ele chamou-me, eu era nova convertida, então também vou me chamar. Eu sou imitadora de Jesus. Com isso vocês nunca vão ter problema. Eu sou uma imitadora nata de Jesus Cristo. Então, da mesma forma como Ele faz comigo, eu vou fazer com todos. Eu não vou comer bife a cavalo e vos dar ovo estrelado. Eu vou vos dar também bife a cavalo. Então, preparem-se, pilotão. Preparem-se, soldados de Jesus. Então, nós vamos falar um pouquinho da fé. Já falei que a fé, não é? Muitas das vezes as nossas bênçãos ficam retidas por causa da nossa fé. Nós não fortalecemos a nossa fé e nós não cremos no poder de Deus, nós limitamos a Deus. Então hoje Deus está a dizer que não limite a Deus, porque Ele é um Deus do impossível. Ele é o El Shaddai, é um Deus omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ele está em todo lado, Ele é todo poderoso, Ele sabe tudo, Ele vê tudo e nada para Ele é impossível. Ele é o Deus de impossível. Se você crê, você verá a glória dele na tua vida. Ora, vamos então ver aqui a 1 de Reis, capítulo 5, que é o general Naamã. Eu vou acelerar um pouquinho, porque hoje eu tive necessidade de louvar a Deus. Meu coração está muito grato, está muito meloso para o Senhor Jesus. E estou muito grata por tudo aquilo que Ele tem feito, que vai fazer pela sua igreja amada, porque Ele é um Deus fiel. Eu disse segunda de Reis, eu estou a buscar a primeira de Reis, é o segunda de Reis, capítulo 5, que fala do general Naamã. Ora, o general Naamã, naquele tempo, havia muitas pessoas sofriam de lepra. Muitas pessoas, o povo de Israel, em Israel havia muito povo de Israel, o povo judeu. O povo judeu é o povo de Israel, é o povo israelita. O que acontece é que uns foram para um lado, outros foram para o outro, que se desmembraram. Então um ficou no Judá, outro ficou em Israel, mas são todo o povo de Israel. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? O general Naamã, ele estava com lepra. Ele era um general que servia bem, mas só que era um general que era idólatra, servia a outros deuses. Lá está, quando nós servimos a outros deuses, maldição sem causa não vem. Quando nós estamos em pecado, abrimos porta ao inimigo, ele entra e semeia joio em nós. Então, o general Naamã, por adorar outros deuses, por servir a um Deus morto, então tinha lepra, estava amaldiçoado, assim como todos os outros. E então, o que ele fez? A empregada que ele tinha era uma menina, israelita. Ela, então, quando viu o patrão assim, ela disse à mulher que o Deus de Israel cura.
O Deus dela, o Deus que ela serve, cura. E então, antigamente, no Velho Testamento, um profeta representava Deus. Infelizmente, hoje, no Novo Testamento, um profeta não representa Deus. Todos duvidam, todos falam mal, todos blasfemam, porque há multiplicação de falsos profetas. Então, põem todos no mesmo saco e blasfemam de Deus. Por isso também há muita enfermidade nas igrejas do corpo de Cristo, por causa da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Eu sou uma das vítimas, como profeta de Deus. Muito blasfemam de Deus contra o meu ministério, mas não estão a blasfemar de mim, estão a blasfemar do Espírito Santo de Deus. Quando o corpo de Cristo não discerne o Espírito pela qual Deus opera, a maldição cai, porque o pecado de blasfêmia é um pecado que Deus não perdoa. O pecado de blasfêmia é contra o Espírito de Deus. Ao dizermos que uma profeta de Deus é falsa profeta, estão a blasfemar do Espírito Santo, então a maldição vem, é um pecado que não tem perdão. E este tipo de pecado está no corpo de Cristo, fez o corpo de Cristo enfermo. O corpo de Cristo tem um acã. Jesus Cristo me disse, nas minhas igrejas estão cheias de acã. Sempre que você fala mal do teu irmão, você está a blasfemar do Espírito Santo que está nele, porque você tem o mesmo Espírito, você opera no mesmo Espírito que clama a Pai. Você recebeu Jesus Cristo tal como ele recebeu, você vem servir a Deus tal como ele serviu. Se você continua a falar mal dele, você continua a murmurar contra ele, você continua a desejar que tudo lhe vá mal, você continua a invejar dele, você está a blasfemar contra o Espírito Santo, então a tua vida vai ficar entalada. Você não entra no reino dos céus se não se arrepender. E vai depender se Deus quer realmente perdoar ou não, porque nós, como estamos na era da graça, Deus vai perdoando a quem Ele, lá em Hebreus, diz Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Então, se você for um contemplado com a misericórdia do Senhor, você se livrará. Senão, você vai ficar nas mãos dos atormentadores, porque o pecado de blasfêmia não tem perdão. O corpo de Cristo tem estado enfermo. Este é um dos acãs que está no corpo de Cristo a nível mundial. A nível mundial. Amém? Então nós temos que guardar o nosso coração, sermos ouvintes e praticantes da palavra, para não cairmos em tentação. Nós muitas das vezes induzimos, só pelo fato de induzirmos o outro irmão à tentação, nós estamos a blasfemar, nós estamos porque ele tem o mesmo espírito que você, por que você vai maltratar o teu irmão? É assim que você quer ser tratado? Então não façais aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Então nós devemos desejar que tudo vá bem uns aos outros. Não importa a quantidade de mal, o nível do mal que fizeram. Se você é de Deus, entra na vontade de Deus. Opera no espírito que clama ao Pai. Ame, perdoe, ore. Nem que você tenha que chorar. Nem que te roubaram tudo, te deixaram na penúria. Você tem um Deus poderoso que está acima de todos os outros deuses. Que está acima daquele que só teve poder para te pôr no chão, mas não teve poder para tocar na tua alma e roubar na tua alma. Continua a clamar, tenha fé. Para nós perdoarmos, precisamos de fé. Para nós termos, porque o pecado a falta de perdão é um pecado na alma. E quando nós estamos com a alma enferma, tudo em nós se manifesta, nós não recebemos perdão. Então, o general Naamã, ele tinha uma área na vida dele que estava presa. Ele estava debaixo da maldição satânica, porque ele servia os outros deuses. Então, a menina falou e ele, então, você pode ler, eu só para não ocupar muito tempo, eu estou a resumir o testemunho. Então, ele estava desesperado e ela disse que há um homem de Deus que era o profeta Eliseu. E então ele falou ao patrão, que é o rei da Síria. O rei da Síria escreveu a carta, enviou ao rei de Israel. O rei de Israel interpretou mal a carta, acreditou que o rei da Síria está a procurar uma forma para entrar em guerra com ele, porque ele não é Deus nenhum, ele não cura ninguém. Como é que vão escrever-lhe uma carta para que ele agora cure o general Naamã da lepra? Então isso chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. O profeta Eliseu disse: traga-me um homem. E então levaram lá o general Naamã ao profeta Eliseu. E o que é que o profeta Eliseu disse?
vai ao Rio Jordão e lava-te lá 7 vezes. Ora, o que aconteceu? O que vieram fazer um general todo pomposo, um senhor daquele posto, daquela magnitude, vão dizer para ir lavar no Rio Jordão, um rio turvo. Amados, nós muitas das vezes perdemos a bênção por desobediência. Nós muitas das vezes perdemos a bênção por incredulidade. Incredulidade é um pecado que abomina a Deus. É um pecado que abomina a Deus. E por causa desse tipo de incredulidade, Deus perdeu mais de 40 mil pessoas no Velho Testamento no deserto, porque não creram. E o pecado de incredulidade tem uma particularidade, tem um efeito, como é que se diz, o side effect, endurece o coração. E as pessoas contendem com Deus, as pessoas porfiam, as pessoas duvidam, as pessoas blasfemam e acabam no inferno. E ele duvidou, porque ele é uma pessoa daquele gabarito, porque tem ele, sabendo que há outros vários rios que são bons, que são limpos, o rio Eufrates, o outros, porque vai exatamente lhe enviar para o rio, lavar-se no Rio Jordão. Ora, amados, a má notícia que ele tinha é: tudo com Deus tem que ser do jeito de Deus, porque Deus é soberano. Você não vem entrar pela igreja dentro e desejar que Deus te cure do jeito que você concebe na tua mente. Você não vem entrar pela igreja dentro desejar que Deus te trate do jeito que você quer ser tratado. Deus vai te tratar do jeito que você precisa, porque Ele é o único que sabe do que você precisa. Nós muitas das vezes perdemos a bênção porque nós não entendemos estas pequenas particularidades. É a forma como Deus opera. Ele abriu um caminho e nós temos que diminuir. Quando nós viemos a Deus, nós temos que diminuir. Nós temos que remover o acho. Temos que remover o pensar. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, aquilo que não. Nós diante de Deus somos nada. Por isso Jesus disse: aquele que não for como uma criança não entrará no reino dos céus. E ele por um pouquinho perdeu a bênção. E ele então recusou-se e já ia embora. E Deus teve a misericórdia dele. Deus poderia dizer: tu estás armado em arrogante, em soberbo, eu fiz um caminho para ti. Fui eu que coloquei essa menina no teu caminho, porque essa menina estava lá, não era por acaso. Amados, nada na nossa vida acontece por acaso. Deus está no controle de tudo, gota a gota, centímetro por centímetro. Aquela menina foi levada, durante a guerra, foi levada escrava. Ela é serva de Deus, uma criança, para servir numa casa de um general. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, Deus um caminho ele tinha feito para salvar, porque ele conhecia o coração daquele general. A alma de Deus tinha prazer na alma dele. Ele estava no caminho errado. Deus disse: não, eu vou livrar este a quem a minha alma compraste. Eu vou livrar o pé dele da morte. Eu quero que ele venha comigo. Então colocou aquela menina, e aquela menina o conduziu para Deus através do profeta Eliseu. E ele chegou lá, duvidou. Ele chegou lá, negou ajuda, negou a cura. Quantos de nós fazemos isso quando vamos à rua evangelizar? Ontem, quantos disseram não? Quantos disseram não? Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê é salvo, aquele que não crê é condenado. Quando nós dissemos, já aconselhamos as pessoas, vêm ter aconselhamento, olha, faça assim, faça assim, faça assim, duvida. E a todo tempo, Deus um caminho fez, quer abençoar, quer salvar, quer curar. Mas perdemos porque duvidamos, questionamos, contendemos, refilamos, porque somos soberbos, somos arrogantes, somos rebeldes e levantamos contra a sabedoria, o plano que Deus preparou para nos livrar, para nos salvar, para nos abençoar, porque Ele ama a prosperidade do seu povo. Então, Deus teve misericórdia dele e deu-lhe mais uma chance. A chance, o caminho que Deus traçou para ele, ele negou, levou até Deus, ele negou, ia embora. Mas Deus disse: eu vou dar uma chance. Deus é como, às vezes, o plano que Deus faz um reset. Sabem todos o que é reset, não é? Como um tonton. Tonton é o sat-nav.
nós fomos no carro para nos levar a uma direção, nós perdemos, mas ele reprograma. Não é? Então, Deus reprogramou. Deus deu-lhe mais uma oportunidade. E quem é que Deus usou desta vez? Os servos dele mesmo, os empregados do general Romão. O que é que ele disse? O que é que os empregados disseram? Puxa, o patrão, tu vieste até aqui, Deus abriu um caminho. O profeta, o homem de Deus disse para você ir lavar lá. O que custa? Pelo menos vai, experimenta. Deu certo, deu, mas você já veio até aqui, vai. Já vi, só pequenos detalhes. Obediência, amados. Obediência. Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao inimigo. Porque o inimigo estava a pelejar para quando nós temos uma bênção de Deus, quando Deus traça o caminho e nos coloca dentro da vontade dele, o inimigo já viu. Porque ele é espírito. Ele é a primeira pessoa que vê a bênção. Nós vemos pela fé, mas ele vê na realidade e na íntegra. Então ele corre para te roubar a tua bênção. Então ele estava a correr atrás do general Naamã. Hoje você não fica curado, você fica enfermo. Eu te lancei essa chega toda, você está aí cheio de tudo. Você agora é parte do meu time, você agora... Não. O inferno não vai ficar vazio, nem pensar. O inferno não vai ficar vazio, nem pensar. Você é do reino do inferno. Você não sai dali. O inimigo estava a pelejar, mas o inimigo pelejou e não conseguiu, porque Deus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, mas ele muda de estratégia para poder ensinar ao diabo que ele é o Deus. Acima dele nenhum outro Deus se formou, nem depois dele nenhum outro Deus haverá. Ele está no controle de tudo e de todos, e Satanás é nosso escravo. E ele mesmo usou, foi usado de quem? Dos empregados. Patrão, puxa, o homem de Deus disse para você ir lavar ali. O que custa, patrão? Vai lá, lava essa lepra, puxa. Ela falou, não, vai lá. E ele não ouviu. E realmente, não custa nada, já que eu estou aqui, eu vim de tão longe, já foi. E foi o que aconteceu? Foi curado. Foi curado. Deus é um Deus de oportunidade. Ele dá oportunidade, ele dá uma, ele dá duas, ele vai até, amados, Deus move o céu e a terra, Deus desce o inferno, ele desceu o inferno para te dar a bênção. Jesus Cristo, o que ele fez? Ele, depois de consumar o pacto, o véu do pecado rasgou. Onde é que ele foi? E quando ele morreu, o que foi? Ele não morreu, amado. Ele não morreu, ele desceu o inferno, ele foi trabalhar, ele estava em serviço. Forte fé, com o Satanás pensou que ele morreu, acabou-se. A ainda estava a começar. Ele desceu ao inferno, julgou Satanás, condenou Satanás, tomou-lhe a chave da morte, tomou-lhe a chave da desgraça, chave da enfermidade, chave do pecado, tomou-lhe chave da maldição e nos deu a chave da vida. E nos deu a chave da vida. E quando o inimigo pensa que na tua vida ele já manipulou, você já está lá, Deus entra e prova o contrário. Deus vem e manifesta o seu trono. Então você confia em Deus, tenha fé. O alvo de todo crente deve ser crescer, fazer crescer a fé. Contudo, em Israel havia muitas pessoas leprosas. Muitas pessoas leprosas. E nenhuma delas foram ao homem de Deus. Será que não sabiam? Sabiam. O general Naamã não sabia, porque ele estava desesperado. Mas o general Naamã, assim que a menina lhe falou, ele foi. Ele sujeitou, ele obedeceu. Embora tenha refilado, mas Deus conhecia o coração dele e sabia que queria lhe salvar, então deu uma hipótese. Em Israel, muitos leprosos havia. Ele foi o único. Ele foi o único que foi contemplado com a cura. Isto prova o quê? Que dentro de uma congregação, nem todos recebem. Sabe por quê? Por falta de fé. Porque não creem. Cremos apenas que Jesus salva. Cremos apenas que Jesus cura. Mas o processo para tomarmos posse, nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos pagar o preço. Então, se você quer vencer em Cristo Jesus, mortifique os membros para a eternidade. Creia. E a fé só vem por ouvir a palavra. A fé só vem por você dar um passo de fé e fazer a palavra. Você faz a palavra de toda forma que for preciso. Se for preciso, você está na igreja todas as vezes, mortifica os teus membros para o mundo.
Se for preciso você servir a Deus, amados, para minha fé crescer e ficar intacta e inabalável, é servindo a Deus, é entregar o meu corpo em sacrifício vivo. Para mim foi assim que eu venci. Eu vi porque houve um momento que, por eu estar a trabalhar, embora como serva, estar afastada e não estar a fazer a palavra, amados, a fé gasta. Ficamos irritados, ficamos soberbos, iramos por tudo e por nada. Eu falo por mim. A enfermidade vem, vai querer assentar, o mundo vai querer, as trevas vai querer nos cobrir. Então eu descobri que servindo a Deus, tendo o teu pé plantado na casa do Senhor, não como vem hoje, quando pode, mas vem quando pode e quando não pode. Eu mesmo quando não posso, eu venho. Eu cancelo compromisso com o mundo. E eu venho servir a meu Deus, porque eu preciso dessa fé para vencer o mundo. O patrão não tem para dar. Os amigos não têm para dar. A família não tem para dar. O mundo não tem para dar. Mas Deus tem para dar. É através da sua palavra. O general Naamã venceu. No meio de muitos que estavam enfermos, ele foi o único contemplado. Havia também lá em Israel muitas viúvas. A única que foi contemplada com a bênção, devido à crise que havia seca, não choveu por quase 3 anos, e quando Deus quis abençoar, Deus então disse o Elias para que ele pudesse então orar. Ela foi a única que foi abençoada. Entretanto, havia muitas. Por quê? A fé dela. No meio de multidões de servos do Senhor, quantos estão enfermos, amados? Dentro das congregações dos santos, em todo o mundo, há muita gente enferma. Há muitas doenças, enfermidades, que são para a glória de Deus. Tem o tempo certo para que Deus então venha curar, para que a glória dele seja manifesta. Eu dou o exemplo desta mulher do fluxo do sangue. Durante 12 anos, ela correu médicos. Ela buscou cura em todo lado, gastou tudo que ela tinha. Por isso é que os médicos que estão acompanhando a minha filha, eles interpretam-me muito mal. Eles acham que eu acho que o médico não cura. O médico tem uma missão, como todos nós temos. O médico tem talento, como todos nós temos. Os médicos, assim como os advogados, como os presidentes, cada função é para edificação de uma nação. Todos somos preciosos, porque tudo que temos veio de Deus. Então, não é negligenciar a sabedoria e o profissionalismo do médico. É o caso da minha filha, é um caso público. Então, eu como toco sempre na verdade, então eles desviam e tentam sempre arranjar um bode expiatório para me cobrirem, mas eu não me calo. Eu não me calo porque eu sou da verdade. Eu sirvo um Deus da verdade. E eu não me vou calar, eu vou falar sempre a verdade. Quer vocês queiram, quer não. Porque ao deixar de falar a verdade e compactuar com conspirações, eu vou entrar por um caminho que é da mentira e vou parar ao inferno. Então, o médico, todos têm a sua capacidade, mas a capacidade, a sabedoria do homem é limitada. É limitada. E onde a força do homem, onde a sabedoria do homem, onde a capacidade mental, física e de tudo o resto do homem termina, entra o poder de Deus. E é isso que nós precisamos de entender. É isso que esses médicos precisam de entender, para de ser arrogantes como se eles fossem Deus. Ninguém é Deus. Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos. E se todos os médicos buscarem a Deus, serem humildes, diminuírem-se, tirarem a arrogância, a soberba, eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas arrogantes, amados. Eu tenho muita dificuldade. E eu oro a Deus. Deus já me deu estrutura para poder aguentar. E eu sorrio. E eu oro para que não esteja a escarnecer. Porque eu sei que os soberbos Deus abate. Os soberbos não vão entrar no reino dos céus se não arrependerem. Amados, nós precisamos ser humildes para tudo. Porque Deus que nós servimos, Ele é humilde.
Ele é manso. Lá em Mateus capítulo 11, o que Jesus diz? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então o servo do Senhor tem que ser humilde e manso para tomar posse daquilo que Deus já fez. Porque se nós não formos humildes e mansos em tudo, não importa se você seja presidente da República, não importa a quantidade da tua conta bancária, para Deus você é nada. Você é nada, amado. Eu não tenho medo de dizer. Tirania comigo não funciona. Porque eu sei que todos aqueles que acham que são sábios e rejeitam o poder da beleza e da humildade, da sabedoria, do poder de Deus que vem do alto, Deus vai manifestar o torno, e são eles que serão sempre confundidos e desbaratados, porque Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça, Deus ajuda, Deus guia, Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa, Deus supre necessidades, Deus abre um caminho onde não há, Deus envia anjo para suprir necessidade de todo aquele que abre o coração, para que Deus possa realmente, aquele que confia, aquele que depende de Deus. Nós precisamos depender de Deus. E esta mulher, ela correu os médicos todos, nenhum pode curar. Então é porque na sabedoria do homem não estava a cura. Mas do Deus, o que é que ela creu? Ela disse, se somente eu tocar nas vestes dele. Jesus estava no meio de uma multidão apertava. Uma multidão apertava, mas. E no meio de toda essa multidão, todos queriam ser curados. Porque todos seguiam Jesus, porque ele curava, ele libertava, ele abençoava. Mas no meio de toda essa multidão, quem só foi curado? É esta mulher. E ela estava bem longe, ela se arrastou. A fé dela levou-lhe a arrastar no chão para ver se conseguia tocar na veste. Se somente eu tocar. Todos apertavam, estavam perto dele. Ninguém tocou no altar. Ninguém ministrou o coração. A virtude não saiu de Jesus. A misericórdia, o amor não saiu dele. Para ninguém que estava mais perto dele. Por isso é que ele diz, os pastores, os apóstolos, os profetas, os presbíteros, os diáconos, aquele que serviu em arrogância, em soberba, porque está a ganhar muitas almas, porque está a curar muitos enfermos, porque está a libertar muito cativo da prisão, achando que é a força deles, achando que os médicos estão a curar, achando que a sabedoria que vem de Deus, que eles estão a usufruir deles, porque eles venceram a escola, que é dura, que é, enfim, por mérito próprio. Todo aquele que confia na sua força, usando o nome do Senhor Jesus, ele não deixa se escarnecer, pagará o preço caro. Aqueles, quando chegar o dia do juízo final, vão dizer, ai Senhor, não ocupei eu uma posição de destaque, não salvei eu muitos doentes na cama no vale da sombra da morte, não orei eu muito, não salvei eu este, não curei, não libertei, não tinha uma congregação de milhões em todo o mundo. Jesus Cristo nem se vai estressar, amado. Ele só vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Porque nem todos que diz o Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Você quer receber? Tenha fé. Para a tua fé em Cristo crescer, você precisa de ser humilde. Há dois tipos de fé, amado. Fé arrogante, para vencer e para ser grande, por ânsia pela fama. E a fé que quer agradar a Deus. A fé que quer agradar, que quer agradecer, que quer honrar, que quer testemunhar, que quer salvar em gratidão, em santidade e adoração. Esse tipo de fé é muito galardoado. Este tipo de fé, Deus diz que ocupará um lugar de destaque, um lugar de retiro. Então você, se tem algo que na tua vida tem estado a ser travado, e você tem feito tudo, mas você não sabe o que você tem feito, é o momento, fala com Deus, amado. Fala com Deus.
Porque só Ele tem poder para esquadrinhar os teus corações, sondar os teus corações, esquadrinhar os olhos. Só Ele pode saber, só Ele sabe o que passa na tua vida, só Ele sabe os desafios que você enfrenta, só Ele sabe quais são os ursos, quais são os leões que se têm levantado contra a tua vida. Só Ele sabe as barreiras que você enfrenta e que você quer se livrar, mas que você não consegue, que a tua fé não está a ajudar. Então fala com o Espírito Santo para Ele dar sabedoria. Fala com o Espírito Santo para Ele mostrar onde você está a pecar, que não está a dar certo. Fala com o Espírito Santo para poder te ensinar a agradar, a ministrar o coração de Deus. Fala com o Espírito Santo. Amados, fala com Ele. Fala com Ele agora. Fala com Ele agora. Serahara sekere mama baraso korobaraso. Era nandara socorobara socorobama baraso. Cheira nandara socorobá. Deus quer sempre abençoar a nós. Cheira nandara so. Quando os problemas vêm, há sempre uma solução. Deus não se deixa escarnecer. O servo do Senhor não se deixa escarnecer. O servo do Senhor não atrapalha. Deus tem sempre um caminho. Ele abre sempre um caminho. O cego Bartimeu, lá em Marcos capítulo 10, versículo 46, ele o que ele fez? Ele pediu. Ele buscou. A multidão, ele quando viu Jesus, ele clamou: misericórdia, Senhor, salva. Eu quero ver, socorro, Jesus, socorro. E a multidão dizia: cala a boca, não incomode o mestre, não incomode o mestre. Quem é que estava por detrás dessas pessoas era o demônio. Porque não eram as pessoas que estavam impedidas. Jesus veio com uma missão de salvar, de curar, de libertar. O inimigo põe barreira, o inimigo põe desculpa, o inimigo põe pessoas, usa-se de pessoas para poder tentar roubar a tua bênção, roubar a glória do Senhor na tua vida. Mas Deus tem sempre a mão estendida, a glória dele está sempre a brilhar lá no céu, há sempre uma luz no fundo do túnel, há sempre um caminho, ele sempre faz, há sempre um caminho. Há sempre um caminho. No momento em que você viu Deus, as portas de maldição fecharam. Então, força, amado. Força e mantenha portas de maldição fechadas. E deixa que as portas de bênção fiquem abertas. Porque ele, quando fecha a porta de maldição, ele abre automaticamente a porta de bênção. E o Bartimeu não calou a boca. Você não cala a boca. Você ora, você busca, você intercede. Se tiver que chorar, chora. Mas a boca não cala. O cego Bartimeu clamou: Senhor, eu quero ser curado. Senhor Jesus, Filho de Deus vivo. Filho de Deus vivo. O povo vai dizer: cala a boca, não incomoda o mestre. Ó, socorro, mestre, vem me ajudar, preciso da tua ajuda. E o mestre ouviu. E o mestre ouviu. E disse: deixa ele. O que é que eu posso fazer por ti? Eu quero ver ser curado, a tua fé te salvou. Ser curado, a tua fé se salvou. O inimigo pelejou para impedir a cura do cego Bartimeu. É isso que o inimigo faz comigo e com você. Mas você só é derrotado se você perder a fé. Você só é derrotado se você desfalecer. Você só é derrotado se você deixar que as opiniões, as sugestões das pessoas interfiram no mover de Deus para a tua vida. Você só é derrotado se você não controlar o teu pensamento, o teu sentimento, para que não influencie as tuas atitudes. Você só é derrotado se você falar negativo no meio das tribulações, no meio de ataques, porque as bênçãos estão bem, mas por um pouquinho de tempo não tardará, as bênçãos vão arrebentar. Fica firme na aflição, fica firme, amado. Toma posse, o Senhor hoje quer curar, o Senhor hoje quer libertar. Você quer ver a glória de Deus? Você crê. Você crê. Você crê. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas
tocar nas vestes do Senhor, vocês dão um passo de fé aí em frente, que eu desço e ministro o poder do alto. Mas venha com fé, amados. Não sou eu quem curo, mas Jesus cura. Não sou eu quem liberta, mas Jesus liberta. Não sou eu quem tem a sabedoria do alto, mas Ele tem. Não sou eu quem livro, mas Ele livra. Não sou eu quem supre necessidade, mas Ele supre necessidade. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai orando, confiando, a palavra confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela me sustentará. Não temas, segue diante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Senhor, assim como tu deste uma oportunidade ao general Naamã, se os meus irmãos aqui presentes, se em algum momento tu lhes deste uma oportunidade de receber a bênção e eles não te reconheceram nos seus caminhos e eles perderam a bênção, eu clamo a tua misericórdia sobre cada um deles, Senhor. Tu és um Deus de oportunidade. Vem dar mais uma oportunidade, Senhor. Vem confirmar a tua bondade, a tua longanimidade, a tua misericórdia. Vem confirmar o teu amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Mas um amor que nunca falha na vida dos meus irmãos. Senhor, tu dizes que a tua palavra não está longe de ti. A palavra é Jesus Cristo. Assim como a fé que aquela mulher do fluxo de sangue teve. E Jesus estava longe. Mas ela encontrou um caminho onde não há. Um caminho esse tu abriste para que ela tocasse nas vestes dela. Aquele que tem pouca fé, Senhor. Senhor, vem fortalecer a fé. Sustenta, Senhor, essa fé. Acrescente a fé hoje, Senhor, para que eles tomem posse da plenitude da tua bondade, do teu amor, da tua graça, Senhor. E beneficiem dessa graça poderosa no nome de Jesus. Assim como o cego Bartimeu clamou, eu clamo em nome de Jesus. E eu urjo a cada um de vocês, clama a Ele. Clama a Ele. Somente creia. A unção de Deus é real neste lugar. A unção de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. O Espírito de Deus está presente para nos curar, fortalecer e nos encher com seu amor. A unção de Deus é real neste lugar. Deus está aqui. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu louvo, Ele está a ouvir. O poder de Deus entra agora, Senhor. Senhor, Tu és o Deus que o Teu poder aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, opera agora no nome de Jesus, engula toda a treva, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, toda essa seta inflamada de uma vida seca pela raiz agora. No nome de Jesus, não produza um fruto, no nome de Jesus. Está sarada pelas pisaduras de Jesus. Senhor, o Teu poder, Senhor, aperfeiçoa, Senhor, toda essa fraqueza e faça forte, Senhor. E faça forte, Senhor, no nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Teu poder. Senhor, capacita, Senhor. Fortalece, Senhor.
revigora, faça esse vaso de novo, Senhor, faça brilhar, levanta e brilha no nome de Jesus. Chequeremada, socorromada do teu poder, Senhor, fortalece, Senhor, renova, Senhor, Senhor, e fala com ela, Senhor, contende com ela, Senhor, para que ela busque mais o teu reino, Senhor, presencial, porque está ali uma chamada, levanta-te e brilha, em nome de Jesus, declaro que está curada pelas pisaduras de Jesus, no nome de Jesus. Meu amor, que o Senhor receba agora no reino dos céus e que toda maldição dos pais para os filhos seja quebrada, cancelada agora pelo poder de Deus vivo no nome de Jesus. Que o poder de Deus se resplandeça no nome de Jesus, a proteção de Deus caia agora sobre ela, no nome de Jesus. Senhor, capacita, fortalece, dá sabedoria, abre os olhos do entendimento, para que as obras das mãos dele produzam frutos que prevaleçam para a glória de Deus, no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, ao nome de Jesus, eu declaro que toda essa limitação da fala está sarada pela raiz, no nome de Jesus, dele está liberto para produzir fruto de justiça para a glória de Deus, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Todas as necessidades do diabo cai por terra no nome de Jesus. Está curada, Senhor. Confirma mais uma vez, Senhor, o teu poder. Senhor, manifesta o teu trono. Em nome de Jesus, toda essa enfermidade seca agora pela raiz, seja engolida agora pelo poder do Espírito Santo. Engole, Senhor Santo Espírito. Entre, engole trevas, Senhor, e resplandeça a luz do Senhor para a glória de Deus, no nome de Jesus. Senhor, capacita, Senhor, fortalece, abre os olhos de entendimento, Senhor, ajuda a mortificar os membros para a peixe da carne, para o mundo, Senhor, para que ela fique firme nas tuas promessas e busque diligentemente o reino de Deus, a tua justiça. Senhor, acrescenta tudo, Senhor, acrescenta, Senhor, no nome de Jesus, acrescenta no nome de Jesus, opera, Senhor, no nome de Jesus, toda a deficiência de atenção cai por terra, Senhor, dá-nos sabedoria também a nós, para que nós nos instruamos no caminho de Deus, Senhor, e desperta nele o dom que está aí, Senhor, no nome de Jesus, para que nós possamos tomar esse dom e para que ele multiplique e produza fruto de justiça para a tua glória, no nome de Jesus. Senhor, eu digo, querida irmã, seja bem-vinda, Senhor, por reino dos céus, aqui neste ministério apostólico Caranhachá. Senhor, só tu conheces a necessidade, Senhor, supra a necessidade. Entra agora o poder do Espírito Santo, engole toda treva, engole toda barreira, engole toda injustiça e põe, Senhor, o teu poder, põe, Senhor, a tua glória, manifesta o teu trono, Senhor, no nome de Jesus. Obrigada pelo teu poder, Senhor, em nome de Jesus. E nós falamos um parto levezinho, fácil, Senhor, sem dor, Senhor, e liberto de toda a complicação, em nome de Jesus. Falamos vida com abundância, falamos força, falamos vigor, alegria, paz, saúde, em nome de Jesus. E, Senhor, capacita-nos para nós podermos ajudar, acompanhar, em nome de Jesus, e o teu nome seja glorificado para a glória de Deus, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. O poder de Deus seja manifesto neste menino ao chegar na mãe, e a mãe receba o poder do alto e ela sujeita a Deus, resiste ao diabo, em nome de Jesus. Eu cancelo agora toda maldição, toda bruxaria, feitiçaria, tudo quanto é obra de encantamento satânico para roubar esta alma, cai por terra seca pela raiz, em nome de Jesus. E, Senhor, em nome de Jesus, ministra, Senhor, a obediência, Senhor, a obediência é o princípio de toda a sabedoria e é o princípio do temor ao teu santo nome. Senhor, Santo Espírito, confirma, Senhor, esta palavra na vida deste jovem, para que ele seja um vaso de honra para a louvor e adoração da tua glória, em nome de Jesus. Cheira, mamambaraço, o teu poder, Senhor, entra agora, Senhor, vida, e engole a morte, Senhor, em nome de Jesus. Capacita o Senhor para que ele entenda o poder e a lei da obediência e sujeição à soberania e poder de Deus, para que ele se diminua sempre e o Senhor se faça grande e a tua glória seja manifesta na vida dele, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, obrigado, Senhor, pela tua unção, quebra todo jugo, Senhor, em nome de Jesus. Chequerembara, só venham, vocês vão ali para trás e deixam estes virem em frente, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, tudo quanto é obra do inferno, das trevas, da maldição, toda bruxaria, feitiçaria, macumba, voodoo, pacto satânico, pacto de sangue, toda obra da magia branca, magia negra, todo espírito de enfermidade, escrofenia, todo mundo se mover, cai por terra, seja por aí, em nome de Jesus. Espírito Santo, entra agora, Senhor, entra a luz, engole trevas, Senhor, em nome de Jesus, pelas pisaduras de Jesus, está curada na mente, no corpo, na alma, em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia, glória a Deus, no nome de Jesus, Pai Santo,
Cura, Senhor, Tu és o Deus que cura, sara, liberta, manifesta o Teu trono, Senhor, dá-lhe sabedoria para entender, Senhor, os tesouros que estão escondidos por detrás do Teu reino. Buscar primeiro o reino de Deus, Tua justiça e tudo o resto será acrescentado. Ajuda, Senhor, a ele ficar firme na Tua palavra, na igreja e em Jesus, Senhor, e tudo o resto lhe será acrescentado. Ajuda a ser fiel à família, ajuda a cuidar da família para ser um servo exemplar e ser um servo, um vaso de honra nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, toda maldição hereditária na família, bruxaria, feitiçaria, macumba, voodoo, cartománcia, paixotagem, paquistanha, seca a bola pela aí. Em nome de Jesus, não produza fruto dessa vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu oro, Pai Santo, para que tudo quanto é erro, escarnecedor, mais companhias, Senhor, cai por terra agora, no nome de Jesus. Entra, Senhor, vida. Entra vida nesta vida, Senhor, agora, no nome de Jesus. Entra vida, Senhor, engole todas as trevas, Seu Santo Espírito. Entra, engole todas as trevas agora, no nome de Jesus. Faça essa velha criatura em nova criatura. Glorifica o Teu nome, Senhor. Supra a necessidade, sara a enfermidade, livra da tentação, livra do mundo, livra do cobiça da carne, livra da roda de escarnecedor, livra do conselho do ímpio, livra dos caminhos dos pecadores. Separa para Ti, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, que eu clamo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, cumpra, Senhor, também a Tua vontade na vida desta serva. Senhor, continua a sarar as enfermidades dela pelas pisaduras de Jesus. Continua a fortalecê-la para que ela venha buscar aqui, Senhor. Continua a ajudá-la a resistir ao diabo e a libertar a sua casa. Senhor, que ela leve essa unção poderosa para que a sua casa seja liberta e o marido também seja ganho para Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu poder. Todos foram abençoados. Todos foram abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para o vosso lugar com fé e cantem um hino de vitória. Eu já saí da lama do pecado, fui salva por Jesus. De novo fui criado, por Ele resgatado. Oh, 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 hoje tenho gozo de viver e quero vencer. Qual é a solução? Eu já saí da lama do pecado, fui salva por Jesus. De
Eu tomei, amados, mesmo ministrando. Isto é um multitask de talento, eu recebo enquanto dou. Então eu recebi, eu oro para que você receba. Seu Santo Espírito vem confirmar a tua palavra na vida de cada um dos meus irmãos, que eles tomem posse, Senhor, e saiam daqui fortalecidos, revigorados, sarados, libertos, com toda a necessidade suprida para a tua glória e honra, em nome de Jesus. Ao sair por essa porta fora, eu decreto falência total, todas as investidas de portão do inferno, nem o espírito ladrão, eu repreendo todo o espírito ladrão, de semente, ladrão de cura, ladrão da glória, ladrão do amor de Deus, ladrão de prosperidade divina de Deus para cada um dos meus irmãos. Eu repreendo em nome de Jesus e declaro que eles tenham uma semana abençoada em Cristo Jesus, para a glória daquele que era, que é e que há de vir, em nome de Jesus. Uma salva de palmas. Aleluia. Aleluia. Glória em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.